Amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que tem por título Maturidade Espiritual. Leia aí 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe o que é maturidade espiritual? Bem, maturidade espiritual é o resultado de todo conhecimento e experiências espirituais adquirida através do nosso relacionamento com Deus, por meio da oração, da leitura e obediência à palavra de Deus. E também do convívio com as pessoas, pois saiba que na medida em que nós nos relacionamos com Deus e com as pessoas, nós aumentamos o nosso nível de amadurecimento espiritual. Mas o que define a maturidade espiritual? A maturidade espiritual de uma pessoa é medida pelo seu caráter, por suas decisões, por seus valores e por sua conduta. Algumas pessoas acham que a habilidade para discutir questões teológicas e doutrinárias, ou até mesmo tempo de crente ou ida na igreja, por exemplo, define a maturidade cristã, mas não é isso. Não é isso que define a maturidade cristã. Pois nós vemos o exemplo, a igreja de Corinto. Lá havia muitos irmãos cheios de sabedoria doutrinária e outros cheios de dons espirituais. Entretanto, o apóstolo Paulo chamou de crianças espirituais. Sabe por quê? Porque eles viviam brigando uns com os outros. Veja lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como a meninos em Cristo. Bem, eu quero destacar aqui alguns pontos da importância do crescimento espiritual. O primeiro ponto é o seguinte: o crescimento espiritual não é uma opção, mas uma necessidade. Todo cristão precisa compreender isso, porque à medida que crescemos espiritualmente, desenvolve em nós maior resistência contra os três inimigos do homem. E quais são os três inimigos do homem? Os três inimigos do homem é o diabo, a carne e o mundo. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é que a maturidade espiritual não é instantânea. Não é como um miojo que você coloca lá e pronto, já está pronto em questão de segundos. Ou seja, não basta você sentar no banco da igreja, ouvir belas canções ou um bonito sermão. Não. A maturidade espiritual vem por meio de um processo que envolve tempos, idas e vindas, altos e baixos, até chegarmos em um nível estável. Ela deve ser conquistada dia a dia. Terceiro ponto maturidade envolve responsabilidade. Essas duas palavras caminham juntas. Uma pessoa madura será alguém que assume responsabilidade. Pois a responsabilidade trazem maturidade. Responsabilidade traz maturidade. Se uma pessoa, por exemplo, te diz que é madura, pergunte a ela com o que ela está comprometida. Não é? Quarto ponto aqui que eu quero destacar é que maturidade está intimamente ligada ao caráter de Cristo em nós. Nós crescemos na medida em que Cristo assume a nossa vida. O quebrantamento molda nosso caráter. Mas quais são os sinais da maturidade em nós? O primeiro sinal é o envolvimento sério com o corpo de Cristo. A constância, a perseverança. A pessoa ela aprende a enfrentar problemas sem ser abalado.
ela passa a ter relacionamentos saudáveis, ela tem lealdade a Deus, ao cônjuge, aos líderes, aos irmãos, e ela também tem discernimento espirituais. Esses são os sinais da maturidade na vida de um cristão. E como nós podemos adquirir isso? Bom, o primeiro passo é manter contato com pessoas maduras, pois nós somos fortemente influenciados pelas pessoas com quem andamos. Ouça muito e fale pouco. Ouça muito e fale pouco.